Voltando, vamos lá, meus queridos. Exemplo 3. Considerando um triângulo equilátero de lado 5 raiz de 3 centímetros, qual é a altura e a área desse triângulo? Então, olha, triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem os 3 lados iguais. Então, se o enunciado disse que o lado é 5 raiz de 3, 5 raiz de 3, 5 raiz de 3, 5 raiz de 3, tá? Bom, que mais que eu sei? Eu quero a altura desse triângulo, então eu vou pegar daqui até aqui, vou chamar de H, certo? O triângulo equilátero, ele vai dividir essa reta aqui, ó, vai dividir esse lado em 2 partes iguais. Por isso que aqui, esse pedacinho eu coloquei 5 raiz de 3 sobre 2, esse númerozinho que não aparece muito é um 2, ok? Bom, olha o triângulo que eu fiz aqui embaixo, olha, é o mesmo, essa parte aqui que eu coloquei aqui, tudo bem? Formou ângulo de 90 graus, quem é a hipotenusa? Lado oposto, 5 raiz de 3 ao quadrado, igual um dos lados, 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais o outro lado, h ao quadrado. 5 raiz de 3 ao quadrado a gente já viu no exemplo anterior. Então, 5 vezes 5, 25. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que eu vou colocar só o 3, ok? Aqui, 5 raiz de 3 sobre 2 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. O mesmo processo. 25 vezes 3 sobre 4, tá? Mais h ao quadrado, tudo bem? Bom, ó, aqui é um 4, tá, gente? Embora não pareça muito, mas é um 4. Vamos lá, gente, ó, 25 vezes 3, 75, que é igual a 75 dividido por 4 mais h ao quadrado. Vou passar esse número para o lado de lá. Se ele está positivo, ele vai negativo, correto? E agora, vou tirar o MMC. Por quê? Porque eu tenho um número com fração e o outro não. Qual que é o número que vai ficar embaixo? O próprio 4, porque só tem ele, né? E agora, eu vou dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes 75, 300. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes 75, 75. Igual a h ao quadrado. 300 menos 75 vai dar 225 sobre 4, que é igual a h ao quadrado. Não está com potência? Eu vou achar a raiz quadrada desse número, ok? Raiz quadrada de 225 é 15. Por que 15 vezes 15 dá 225? E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui, olha, eu já achei a altura. Qual será a altura aqui? 15 sobre 2, o que? Centímetros, ok? Ou, se eu quisesse escrever 7,5 centímetros, também poderia, tá? Tudo bem? Primeira parte concluída? E agora, o que mais que tá pedindo aqui? A área, não é? Como que eu calculo mesmo a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Ele quer a área do triângulo total, hein? Do triângulo equilátero, não é desse pequenininho, não. Então, vamos lá. A área do triângulo é igual a base, olha aqui, 5 raiz de 3, vezes a altura, 15 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Divisão de frações, o que a gente faz? Copia o numerador ou o número de cima e multiplica pelo inverso do denominador, inverso do que está embaixo. Inverso de 2, 1 sobre 2. E agora, vou multiplicar o número de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Vamos lá, área do triângulo, 15 vezes 5, 75, vezes 1, 75.
Raiz de 3 não tem outra raiz, vai copiar. E na parte de baixo, 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4 centímetros quadrado, porque agora é área. Tudo bem? Certo, queridos? Bom, e para finalizar, eu separei aqui um exercício do caderno do aluno para fazer junto com vocês, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Olha só, quando vocês receberem o caderno do aluno, é esse exercício aqui, atividade 3, tá bom? O exercício está na página 163, tudo bem? Então, vamos lá. Olha, bom, a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Continuando, a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical, tá? Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Então, né, para cada 1 metro tem 20 centímetros e a inclinação, então, é dada como? Em porcentagem, 20 dividido por... E aí? Então, como que a gente encontra essa inclinação? Lembram-se que eu já expliquei para vocês que sempre quando eu quero encontrar uma inclinação, eu faço variação de y sobre variação de x. É esse processo que foi usado aqui. 20 dividido por 1 dá 20. A unidade de medida vai ser em porcentagem, ficou em porcentagem. Tudo bem? Aí vem o probleminha, aqui só está explicando. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada 2 metros, olha aqui, abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima, olha, é importante, de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Calcule a inclinação da rampa e verifique se ela atende às normas técnicas do município. Vamos lá? Como que eu vou calcular a inclinação? Então, a inclinação eu vou calcular como a variação aqui do x, então 2, sobre a variação do y, que é 8. Tudo bem? Vamos fazer 2 dividido por 8, não é 4 não, hein? Prestem atenção, eu tenho 2 e vou dividir por 8. Não dá para dividir, colocou zerinho, põe 0 lá. 20 dividido por 8 dá 2, né? Porque 2 vezes 8, 16, que é o que mais se aproxima do 20. Sobrou 4, eu acrescento mais um zerinho, 40. Então, 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Ou seja, 0,25 deu essa inclinação. E para eu transformar em porcentagem, como que eu faço? 0,25 vezes 100, correto? E daí, como que eu vou fazer? Vou andar 2 casinhas com a vírgula para direita, tá bom? Ó, 0,25 vezes 100, 0,0520. Quantas casinhas depois da vírgula? 2. Vem de trás para frente, 1, 2. Então, qual é a inclinação? 25%. Tá dentro das normas aqui? Não, porque a inclinação máxima tem que ser de 20%. Então, não está de acordo com as normas, ok? Certo? Bom, e na letrinha B? Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, que foi o caso da nossa aqui, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Então, olha, eu tenho aqui, né, a altura
não é? Aqui o nível da base da garagem, tá? Certo? E aqui é a nossa garagem, ok? Bom, a gente já viu que essa medida de 2 metros não vai ser. O que a gente vai fazer então? Olha aqui, eu tenho essa medida que eu não sei quanto vale, mas essa aqui eu sei que é 8 metros. E como que eu meço uma inclinação mesmo? O que a gente faz? Valor, variação de y sobre variação de x, certo? Então, para eu descobrir o h, eu vou fazer h sobre 8, que é igual a 0,20. Da onde eu tirei esse 0,20? Do 20%. 20 dividido por 100. Corta um zerinho, 2 dividido por 10, 0, põe um zerinho lá, 2. 2 vezes 10, 20, para 20 nada. Então, olha, eu posso colocar só 0,2 ou 0,20, que é a mesma coisa. E vou montar uma regrinha de 3, ó. H vezes 1, H. 8 vezes 0,20 vai dar quanto? Então, vamos lá, ó. 0,20 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. E 8 vezes 0, 0. Quantas casinhas depois da vírgula? 2. 1, 2, certo? Então, a altura aqui vai ser 1,60 metros, que é a altura máxima que essa garagem pode ter, tá bom? Bom, se aqui, olha, no enunciado a altura era de 2 metros e a gente sabe que só pode ter 1,60 m, para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser elevado em 40 centímetros, porque ele terá que ser menor. E qual é o nível da garagem? Esse. Então, é esse valor que tem que subir. Tá bom, queridos? Então, e por que 40? Porque é a diferença, né, de 2 metros para 1,60 m. Olha lá. 0,40 de metros ou centímetros. Tudo bem? Então, ó, por isso que a resposta certa é a letra A, porque o nível da garagem é que vai subir 40 centímetros, tá? Porque aí continua 80, aqui passa a ser 1,6, que é o que a gente achou, porque aqui 8, aqui 1,6, porque eu subi 40 centímetros. E aí, certinho o exercício. Resposta correta, letra A, elevado em 40 centímetros. Tudo bem? Bom, espero ter ajudado. Boa sorte para vocês. Eu sei que esse conteúdo vocês já aprenderam, o que é bom de certa forma, porque vai auxiliá-los, tá bom? Mas eu estou à disposição. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Vocês têm o meu contato, tá bom? E aí a gente tenta sanar as dúvidas que aparecerem, tá? Um beijo enorme no coração. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchauzinho.